Vamos falar sobre o apagão? O apagão continua em São Paulo. Tivemos uma chuva forte na sexta-feira na capital paulista, na Grande São Paulo. E desde então, tem muita gente que ficou sem luz. Última atualização da Enel, mais de 500 mil de clientes sem energia elétrica e sem previsão de retorno. Vou começar essa conversa aqui com o Pedro Duran. Pedro, porque com a falta de luz, de energia, além dos impactos na rotina, muita gente teve prejuízos. Como a gente falava mais cedo, é gente que perdeu alimentos que estavam armazenados, é gente que perdeu remédios também que precisam de refrigeração. O que a gente consegue agora de apresentar de serviço para quem teve esse tipo de prejuízo? Como conseguir um ressarcimento de tudo isso? Carol, importante começar. Bom dia, Débora. Bom dia. Que está aqui me fazendo companhia agora. Importante lembrar que os mais de 300 milhões de reais em multas aplicadas para a Enel ao longo dos últimos anos não são um dinheiro que vai voltar para o bolso dos consumidores impactados. Esse dinheiro pago pela empresa, ou que a empresa deveria ter pago para os órgãos de fiscalização, as agências, como o PROCON, como o Senacom, como a própria ANEEL, esse dinheiro não vai ser usado para poder ressarcir os prejuízos dos consumidores. Mas o PROCON aqui de São Paulo defende que as pessoas têm sim o direito de pedir de volta o dinheiro que foi gasto para comprar aqueles itens que foram estragados pelo apagão. E tem também o direito de pedir o abatimento da conta de luz naquele período, onde ficou com a casa apagada, com o imóvel apagado. Para poder explicar como isso funciona, muito embora exista aí uma divergência jurídica, preparei aqui uma arte explicando passo a passo disso. Então, o que diz o PROCON de São Paulo? O que podem pedir os clientes que foram afetados pela Enel? Podem pedir o abatimento da conta do período de apagão, podem pedir ressarcimento de comida estragada. Aqui a gente está falando também de microempreendedores que têm restaurantes, por exemplo, tem o armazenamento de comidas perecíveis, como carnes, peixes, que estragam com facilidade fora dessa refrigeração. Podem pedir o ressarcimento de remédios perecíveis, aqueles medicamentos, muitos deles até de alto custo, que precisam de refrigeração para poder ficar ali armazenados durante um tempo. E podem pedir o conserto de eletrodomésticos, eletrônicos, aparelhos que ficam dentro de casa e que acabaram sendo queimados. Isso vale também para empresários e para famílias. Como fazer isso? Segundo o PROCON, guardar as notas fiscais desses itens comprados para que você possa provar o valor que você pagou por cada um desses itens. Isto não é obrigatório, mas é recomendado. Fotografar as perdas, fotografar os alimentos estragados, fotografar os equipamentos desligados. Você pode fazer um filme também com o celular mostrando que aquele aparelho não está funcionando, que o remédio estragou, a data de validade, a bula, aquele rótulo do remédio quando é um remédio, por exemplo, manipulado. Notificar a concessionária, ou seja, entrar em contato com a concessionária e com o PROCON pelos canais oficiais, comunicando o que aconteceu e pedindo o ressarcimento. Então, antes de você acionar o PROCON, o recomendado é você primeiro acionar a concessionária. O que o PROCON diz é que você pode fazer 3 caminhos. Você pode acionar a concessionária, você pode acionar o PROCON ou você pode acionar os dois. Certo. O PROCON diz isso, essas 3 possibilidades. E esperar a vistoria. Isso aqui é importante, Carol, porque muita gente acaba fazendo o seguinte: pô, quebrou minha televisão, mas eu preciso dela. Então eu mando consertar a televisão, pego essa nota e depois tento reembolsar esse valor do conserto com a empresa. Isso não é previsto. O que o PROCON diz é: espera a vistoria para que ela possa chegar, avaliar aquilo que foi quebrado, estragado, deixado de lado, e aí você, depois dessa vistoria, procede com o conserto ou faz o reembolso, o ressarcimento. Até porque a empresa teria o direito de poder consertar ela própria aquilo que foi perdido. Só que cada item tem um prazo específico para alimentos, para remédios, para eletrodomésticos. Então, para não ter dúvida, o melhor é entrar nos canais oficiais do PROCON para poder saber exatamente, porque tem prazos aqui que são de um dia, por exemplo, que a concessionária tem um dia. Passou um dia e não fez a vistoria, você pode reembolsar, você pode fazer o conserto, jogar fora, trocar e pedir o ressarcimento depois. É porque tem alguns complicadores aqui, né, Pedro? Por exemplo, comida estragada. Por vezes você não tem mais aquela nota do supermercado para provar o que você comprou. Eu ia falar exatamente sobre isso. Sim. Quem que guarda hoje em dia a nota do supermercado da compra da semana passada?
Eu guardo tudo numa gavetinha, mas você não é organizado. Mas não precisa, tá? Não é obrigatório. Notas fiscais, fotografia isso não é obrigatório. Quem tem a nota fiscal de uma televisão comprada 2 anos antes? Isso. O que eles dizem é, isso te ajuda a arrumar, a elencar as provas para poder demonstrar essa perda, esse impacto. Mas isso não é obrigatório. A concessionária tem, ainda assim, a obrigação de ressarcir as perdas. Importante, eu falei para a Enel, o Procon está dizendo isto aqui. Qual que é a manifestação de vocês em relação a isso? Vocês vão se comprometer a reembolsar as pessoas? Não tive resposta sobre esse tópico.